GM Cash, Gestão e Cases. Olá, bem-vindo a mais um GMcast. Eu sou o Guilherme Pequeno, seja bem-vindo a mais um grande episódio. Hoje vamos falar de gestão e de um case de sucesso da DLT. Logo, para conversar com a gente, trouxemos o fundador, sócio, presidente da empresa, Alexandre. Vamos conhecê-los um pouco mais. Agora que você já sabe que estamos aqui com o Alexandre, que tal começarmos com aquilo que todos os ouvintes querem saber? Alexandre, como surgiu a ideia da DLT? Antes era DLP, né? Conta um pouco de como foi esse empreendimento, essa trajetória, e fala um pouco de quantos anos a empresa já tem e como foi essa trajetória de lançar uma marca com o conceito que vocês têm no mercado tão competitivo como de roupa. Bom dia, grande honra estar com você, Guilherme. Grande honra o convite aí da Gomes de Matos. Na verdade, você me conhece, eu sou bem realista. Eu procurava um meio de vida. Eu não tinha um sonho, nenhum planejamento de ter uma marca de moda, E nas andanças, depois de abandonar a faculdade de economia na Federal, num momento bem fragilizado da família, financeiramente, eu comecei a juntar um dinheirinho, comprar e vender. E em 2003 eu resolvi me estabelecer. Então abri a primeira loja, era só eu e uma funcionária, uma mesa de corte no fundo. E aquela loja era para trazer um meio de vida para o Alê, não tinha um planejamento de ser uma empresa de moda. E essa coisa foi se transformando, porque nos primeiros momentos eu começou a despertar a vontade de fazer roupa para jovem, roupa para o jovem para festa, trazer um pouco de inovação, porque era tudo muito comum. Acho que até hoje você vê muitas marcas, principalmente aqui no nosso Nordeste e no geral muito convencional. E ao despertar essa vontade de fazer roupa para jovem, lá na frente do processo conheci nosso estilista e aí a gente enveredou nesse caminho. Essa mudança de DLP para DLT, porque quando eu começo e com o capital muito reduzido, eu aproveitei para usar uma marca que minha mãe e meu irmão já usavam. Eles têm uma confecção de bermudas populares e foi conveniente usar o nome. Mas aí, com 3, 4 anos, a gente, na direção bem diferente, eu já fazendo anúncio em rádio, etc. Então eu entendi a necessidade de mudar. Então a gente teve a ajuda de um parceiro muito amigo do Lindenberg, que era o Charles, e ele nos ajudou a manter a mesma fonética e trazer um significado mais abreviado, E a gente está aí com a DLT até hoje, graças a Deus. Legal, história bacana, Então observem que a vida do empreendedor, ela é movida por alguns aspectos mais tangíveis, Então o Alexandre comentou aí que foi inicialmente uma necessidade de viver bem, de construir a sua história, mas ele não ficou nisso, Depois ele evoluiu a marca, construiu um conceito, porque possivelmente se identificou com o segmento, com o mercado e com o propósito. Muito legal a gente ver esse compartilhamento de histórias, de sucesso, de trabalho, para que nossos ouvintes possam entender que nada surge de um dia para o outro, tá? Alexandre, todo negócio ele passa por grandes desafios, Em um país como o nosso, que a gente já teve várias mudanças aí de moeda, de política monetária, entre outros aspectos que influenciam aí na economia e, obviamente, influenciam nos negócios. Se você pudesse listar aí os 3 maiores desafios enfrentados na construção dessa empresa, da DLT, dela chegar a ser essa empresa que é hoje, fala um pouco do número de lojas que você tem hoje, tá? Para que as pessoas possam entender, mas quais foram os 3 maiores desafios na construção dessa empresa? Particularmente, falando do Alexandre e da DLT, eu sempre fui um cara muito responsável, estudioso, só que, como eu te disse, eu fiz a opção de abandonar a faculdade, cheguei a fazer feira, então era uma coisa aparentemente traumática, pela condição que eu vivi no passado, e isso construiu a minha personalidade e principalmente a minha força de vontade. Então, e na hora que eu abandono a faculdade e que eu procuro o caminho só do fazer,
fazer acontecer, que eu acho que foi talvez o mais importante, mas eu tive um grande gargalo de gestão, né? Então, o primeiro maior desafio foi virar essa cultura de empreender por empreender e trazer uma cultura de gestão. E isso vocês tiveram responsabilidade. Você até me pediu para não jogar confete, mas eu vivo verdades. Então eu trago, em 2015, quando vocês chegaram, a gente tinha uma carência enorme, né, de visão mesmo. E eu até passo para quem sente essa mesma dor, e eu acho que é quase todo mundo, porque na verdade, assim, quem começa pronto dificilmente dá certo, e quem realiza, ele sente essa falta, né? Então foi uma virada de chave lenta, né? Por mais presentes, por mais que vocês fossem bem efetivos. Então a questão da gestão foi muito complicada. Eu acho que dentro dessa gestão, você trazer a visão do que é seu, né? Do que é da pessoa física e do que é a pessoa jurídica. Essa confusão entre pessoa física e jurídica, do dinheiro, da visão, também é uma grande gargalo. Então, algumas situações somos nós mesmos que precisamos resolver, né? E eu acho que você pediu 3, eu tô pensando, lembrando dessas 2, acho que é por aí. Legal. Você vê que desafios movem empreendedores, né? Empreendedores entendem os desafios como oportunidades de evoluir o negócio, tá? Excelente, excelente, Alexandre. Pensando nisso, a empresa geralmente é a cara do dono, né? A gente fala muito sobre isso, né? Como é o estilo de gestão do Alexandre e o que o Alexandre não abre mão, tá? Então, como gestor, como empresário, como fundador da marca, como é que é o estilo de gestão do Alexandre, como é que ele toca as pessoas, os processos, a empresa, o marketing. Eu sei que você se envolve muito, né, na questão do estilo e do marketing principalmente, e como é o estilo de gestão do Alexandre e o que o Alexandre não abre mão. A gente viu aí ao longo dessa virada de mercado nos últimos anos, algumas marcas abrindo mão um pouco de conceito, por volume, ou um pouco de qualidade para chegar num preço mais acessível, né? Me fala um pouco o estilo de gestão do Alexandre e o que é que ele não abre mão como sócio, como empreendedor da marca DLT. Eu vou te pedir licença só para você depois, se quiser retomar, para eu te falar um pouquinho das lojas, né? Você me perguntou anteriormente. Pode falar agora, Alexandre. Quantas lojas você tem, por favor? Legal. Pós-pandemia, a gente só fechou uma loja no Rio Mar por último e acabou abrindo outra no Solares, mas a gente hoje tem 16 lojas próprias, né? Praticamente no Ceará, 100% shopping, né? A gente vem cuidando de verdade do nosso digital agora. A gente tem uma empresa que está dando um suporte geral, assim, hoje não está falando de tráfego, não está falando está falando da estratégia geral. E a partir da nosso planejamento estratégico que a gente fez com vocês no começo do ano, a gente tomou a decisão que a gente quer franquear sim, então a gente está evoluindo esse projeto também. O digital foi apontado nesse nosso momento, né? E a gente já está colhendo resultados. Então, é isso. Fora as lojas físicas, a gente tem alguns parceiros em 4 estados. E nós temos também representantes pronta entrega aqui no Ceará, né? Apesar de ter 19 anos de empresa, eu acho que cada empresa tem seu momento. E eu acho que por todas as mudanças que a gente fez de marca em 2019, do QG, das decisões, né? De mudar, por exemplo, o regime tributário, hoje a gente foi para o real, a gente mudou para uma plataforma, a gente foi para TOTUS, né, o RP. Então a gente tomou decisões para a gente ser muito grande. E a gente, apesar de já ter 19 anos, eu acho que a gente hoje não representa 10% do que a gente quer representar. Voltando para a nossa cultura, para o nosso jeito de fazer a DLT, e passeando no QG que eu acabei de falar, que a gente conseguiu construir em 2019, antes da pandemia. Quem chega lá é impactado, né? Ele tem um entendimento que aquela marca ela tem vida, ela tem verdade, né? A gente não faz o que estão fazendo, mas óbvio que a gente também observa o que está acontecendo e o que o cliente pede, mas a gente tem nosso jeito de fazer. Uma coisa que eu não abro mão na vida é respeito. Eu acho que o ponto forte
da nossa empresa, é nossa cultura, é nosso jeito de tratar o cliente, é nosso jeito de tratar o colaborador. E lógico, com domínio, né? Óbvio que a gente não diz amém para tudo. Mas é um grande barato, assim, o estilo que a gente conseguiu imprimir na DLT. Porque as pessoas têm um compromisso com o resultado, mas elas se sentem à vontade. Então, é o que eu falo todo dia. Às vezes a pessoa precisa dar uma satisfação de um ponto de hora, porque nem todo mundo tem autorresponsabilidade, mas o que eu cobro é resultado. Você está dando conta do seu trabalho, o resto está conversando, está brincando, está tomando café na hora que quiser, isso não é nada. Então, eu acho que é isso. A gente não abre mão do respeito, do cuidado com as pessoas. Quantas vezes gente de fora, gente de dentro, concorrente, o cara me procura, eu fico 1h30 lá, posso ter uma coisa bem difícil para fazer, mas se eu posso atender ali alguma dor de alguém, como Deus devolve? Eu nunca fiz para Deus devolver, mas ele já me deu tanto e eu entendi que é só devolvendo. Então é isso. É esse jeito de fazer a DLT, o nosso. Que legal, né? Que legal a história da marca, né? Estando aí alinhada com a filosofia, com a cultura, com os valores do fundador, né? Alexandre, como é que você... A vida do empreendedor, do empresário, quem vê de fora acha que é fácil, né? Mas você tem filhos, né? Tem esposa, tem mãe, tem irmãos. Como o Alexandre equilibra o lado pessoal e profissional? Eu sei que fé e espiritualidade é muito importante na sua vida, né? E como você equilibra esse lado pessoal e profissional, as demandas da empresa com as demandas da família, como é o dia a dia do Alexandre? Eu acho que a gente constrói esse momento de equilíbrio, né? Eu acho que quando você é mais jovem, eu acho que de algum jeito você desequilibra porque você precisa construir um lastro, você precisa dar uma velocidade, aproveitar o melhor momento, né? E ter a sabedoria que ao longo dos tempos você precisa dividir isso. Então, hoje a gente vive um momento que qualquer assunto sobre a empresa, qualquer hora que dependa de mim, eu não tenho, lógico, né? Isso é óbvio, não tenho restrição. Pode ser de madrugada, pode ser domingo. Porém, eu escolhi há muitos anos não precisar estar de sábado e domingo trabalhando. Eu acho... talvez pela experiência de ter perdido meu sogro, que era meu tio meu tio, meu sogro e meu padrinho. Muito jovem, né? Logo que eu casei, veio um entendimento ali que eu precisava dividir, né? Então eu estava imprimindo a velocidade, estava crescendo no varejo, abrindo lojas, só que a gente precisa dividir. Então tem que ter o tempo de maior qualidade para os nossos filhos, né? Antes de tudo, sempre agarrado com a mão de Deus. Tem que ter sempre a prioridade, o assunto empresa. Então, eu posso estar no melhor momento com meu filho, mas se tem uma coisa séria sobre a empresa, ele também tem que ter um entendimento, que é dali que a gente tira o sustento, que é ali que traz o equilíbrio da vida de todos nós e as possibilidades, né? Então, é cada um no seu quadradinho, respeitando o espaço de cada um e numa atitude grata sempre, porque aí não dói. A gente cansa o corpo, mas não cansa nunca a alma. Legal, legal. Muito aprendizado, né, pessoal? Para quem está nos ouvindo aí. Por isso que o GMcast nasceu, para a gente poder compartilhar momentos de pessoas que construíram empresas, que buscam fazer a diferença, que têm uma empresa como extensão da sua vida, né? Ou como um propósito de vida. Muito, muito bom mesmo. Todo negócio, Alexandre, passa por muitos desafios. Tá? E o mercado de roupas não é diferente, principalmente aí com a globalização, a importação de produtos chineses, né? A democratização da moda com acesso mais fácil aí, ou menos complexo a estilistas, a conceitos. Avaliando o cenário para os próximos 10 anos do mercado de varejo de roupas, qual a visão do Alexandre para este mercado em 10 anos? Eu acho que já de algum tempo, quem vende a roupa pela roupa, né, ela já vem de muito sofrimento, né, porque é um mercado extremamente desleal, né, quando a gente briga com esse mercado externo. A gente sempre teve o cuidado de tentar trabalhar com melhores matérias-primas, né, mais duradouras, mais nobres,
e que tivesse um valor agregado percebido e vendendo de uma forma justa, né? Então, o consumidor, cada vez mais, ele está muito mais antenado com a responsabilidade da empresa, com os próprios funcionários, com a responsabilidade sobre essas compras. Então, eu acho que quem, de fato, fizer moda e trouxer verdades, né? Não adianta você trazer selos, trazer conversas e não trazer verdade. Então, eu acho que esse cuidado de quem compra, esse cuidado com o consumidor, esse cuidado com o colaborador, eu acho que isso vai revelar sempre uma grande empresa de moda, independente do mercado externo que é tão competitivo, né? Legal. Você falou há alguns minutos atrás do crescimento, né, do investimento que você tem feito no digital. Você acredita que esse mercado cresce ainda e se torna mais relevante do que ele é hoje, ou ele chegou no nível de maturidade ideal aí, na sua opinião, no segmento de varejo de roupas, né? Eu acho que ele cresce muito, mas a tendência é ficar ainda mais competitivo, né? Hoje a gente já percebe que muita gente que nadava de braçada hoje precisa investir muito mais para fazer um bom resultado. Então, eu acho que vai ter sempre esse híbrido de você precisa atender de forma online, você precisa atender o seu cliente do jeito que ele necessita, né? Então, de forma online, na melhor experiência no varejo, e é isso, esse mix aí de atendimento e cuidado com o cliente. Legal, legal. Alexandre, você comentou, a empresa tem 19 anos e com certeza você planejou ela algumas vezes, né? No início agora de 2022, você realizou um plano estratégico aí pensando nos próximos anos. Qual a importância do planejamento estratégico para chegar no atual estágio que a DLT está, né? 19 anos de empresa, uma empresa bem consolidada, com produtos e conceitos estabelecidos. Você comentou da importância da qualidade, né, do preço justo, de agregar valor ao cliente. Com certeza na sua cabeça você já fez vários planejamentos, já sentou para planejar, mas assim, qual é a importância do planejamento para daqui a 5 anos você estar melhor do que está hoje, na sua visão, e aí já colhendo um pouco do que você já fez, já discutiu, e trazendo esse aprendizado dos 19 anos de história? Eu acho que o maior benefício de você fazer um planejamento é você aprender a falar não para um monte de coisa mais ou menos, né? Eu acho que foi o grande insight desse nosso planejamento desse ano. A gente já teve alguns momentos assim de planejamentos, mas assim de uma forma muito rasa. E esse ano, naquele trabalho que eu procurei vocês da Gomes de Matos, e foi uma responsabilidade enorme, né? Um cuidado de vocês, independente de datas assim. Vocês estenderam, não cobraram nada mais, mas tiveram a responsabilidade de fazer uma coisa bem feita. A gente já deu pelo menos uns 4, 5 nãos. Shopping que procura a gente, no Maranhão, não sei aonde. Assim, não está dentro do que a gente estava projetando, então hoje a gente tem um norte, né? Hoje a gente sabe onde quer chegar, sabe o caminho que precisa construir, sabe o que precisa ser acompanhado, né? Todos aqueles OKRs, etc. Para a gente, de fato, atingir a visão planejada junto. Então, eu acho que sem esse trabalho, sem esse cuidado, a gente fica sem caminho, né? Então, legal, então você entende que o planejamento ajudou a fazer as escolhas, né? Isso. As escolhas frente àquilo que naquele momento você acredita que é o melhor, né? Isso. A estratégia, é importante que nossos ouvintes entendam, a estratégia ela não é estática, tá? A estratégia ela é fluida, o que deve ser ajustada de acordo com os objetivos, indicadores, metas e o cenário. Obviamente que no primeiro momento você faz escolhas, naquele momento ela não se torna estática, mas se torna escolhas. E se for aquela escolha não fizer mais sentido, você deve avaliar e refazer novas escolhas. Muito, muito legal, pessoal. Esses episódios nos enriquecem muito. Para finalizar, Alexandre, né? Que conselhos você, Alexandre, um cara jovem, né, ainda, pode dar para os jovens empreendedores? Imagina aquele cara que está saindo da faculdade, que não quer fazer concurso público, ou que não quer ser executivo, ou que não quer assumir um negócio da família, quer empreender. Que conselhos você daria para esses jovens brasileiros que têm tanto tesão,
tanto objetivo na vida de construir uma empresa, de fazer acontecer e isso se refletir no mundo melhor? A pessoa que toma a decisão de empreender, ela tem algo diferente dentro dela que é a perseverança, né? Aquela forma de encarar o problema. Então, assim, o conselho que eu posso dar é o seguinte: vão existir várias crises e eu acho que a coisa mais importante é você nunca fugir dos seus princípios. Porque quando você mantém seus princípios, mantém o respeito, mantém sua palavra, não é sobre faltar ou não faltar dinheiro, não é sobre uma duplicata ir para o pau ou não. É sobre você não perder os seus princípios. Vai sempre ter uma porta aberta. Sempre, né? Então eu acho que eu não consigo imaginar eu empreender. Eu não consigo pensar numa vida. Apesar de não frequentar muito igreja, minha mãe me pede muito, eu tenho faltado muito. Mas apesar de não frequentar tanto a igreja hoje, mas eu devo frequentar, eu não consigo imaginar uma vida sem fé. Então, eu acho que para empreender, você tem que ter mais fé. Então, eu acho que com a mão agarrada na mão de Deus, você sempre acreditando no seu potencial e não desistindo, em hipótese alguma, você sempre vai ser convidado, né? Eu tenho um negócio há 19 anos e, por coincidência, eu abri uma pizzaria na pandemia, nunca mexi em outro ramo. E essa pizzaria, com 10 meses, estava me dando muita apurrinhação. Eu falei, rapaz, para que tanta apurrinhação? Aí me deu um insight, né? Peraí, você foi convidado várias vezes na DLT para desistir, você nunca desistiu, né? E por que você está tão frágil, tão fraco? Então, o conselho é acreditar, não desistir, você vai ser convidado, né? E nunca fugir dos princípios. Seja um homem leal, de caráter, e o resto da coisa acontece com trabalho. Legal demais, né? Uma aula aí prática de quem é pai, é empresário, é filho, né? E buscando aí vivenciar tudo isso. Muito legal, pessoal. Alexandre, chegamos ao final de mais um episódio do GMcast. Queria agradecer aí você pela disponibilidade, pontualidade e principalmente pelo rico debate e as ricas ideias que você compartilhou com a gente. Muito obrigado, meu amigo. Palavras finais para você aí. Que Deus continue lhe abençoando e que a DLT possa aí fazer história e continuar fazendo história, seguindo aí o propósito, a visão, os valores e a estratégia que você, sua esposa e seus executivos escolheram. Obrigado pela oportunidade de trocar ideias e compartilhar sonhos e aprendizados com o nosso público. Legal. Eu convido a quem não conhece a DLT chegar na nossa loja, tomar uma cerveja com a gente. Quem já conhece, a minha porta está aberta para tudo, para crítica, para trocar ideia, para tudo. Agradeço a Deus por estar aqui com vocês e agradeço a Gomes de Matos por sempre abrilhantar nosso trabalho e ter o cuidado, o respeito, o carinho, independente do tamanho da empresa. Obrigado por tudo. Obrigado, meus amigos. Sigam aí o nosso GMcast, sigam a Gomes de Matos nas redes sociais e até o próximo episódio. Histórias de sucesso, histórias verdadeiras e cheias de resultados concretos. Vem com a gente. Um abraço. Oferecimento Gomes de Matos Consultoria.